Meus hermanos, muchachos, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, espero que seja tudo bem com você, com a sua família, passando para deixar uma gota de teologia a partir do Evangelho de Mateus, capítulo de número 5, a partir do verso de número 3, que trata das beatitudes, as bem-aventuranças. Eu quero analisar contigo rapidamente algumas coisas que nós precisamos aprender a partir desse importante ensino do nosso Salvador Jesus Cristo. A primeira bem-aventurança, quando ele aponta especialmente para os seus discípulos, ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Há um tipo de pobreza que o auxílio emergencial não pode fazer absolutamente nada. Não estou dizendo com isso que ele não é importante, não estou dizendo que a pobreza física ela não é importante. Inclusive é algo que marca, infelizmente, a nossa nação e que infelizmente marca muitos países. Nós não ficamos felizes em saber que semelhantes nossos passam necessidades. Nós ficamos profundamente tristes com isso. O que eu quero dizer é que a pobreza espiritual, ela é tratada e ela é sanada de maneira diferente. Então, quando o meu espírito se identifica como um espírito pobre, por certo, eu dependo da riqueza de Deus, do amor de Cristo e especialmente da graça do Espírito Santo, agente consolador, identificador de quem eu sou, alguém que me faz identificar os ensinos de Cristo, adotá-los à minha vida, aplicá-los à minha vida, e aí a partir disso eu identifico grande riqueza. Mas o pobre de espírito é alguém que de alguma maneira na ótica de Cristo ele experimenta o reino de Deus. A segunda beatitude, ela tem a ver com as lágrimas, ela tem a ver com o poder do choro. E esses são dias em que nós fomos convidados para chorar. Eu acho que nós nunca tivemos tanta oportunidade de chorar. Não de lamúria, não de tristeza, tampouco de murmuração, mas especialmente pelo arrependimento dos nossos próprios pecados e pelo arrependimento dos pecados daqueles que estão à nossa volta. Acredito que esses são dias em que precisamos usar essa arma que nos foi dada, a felicidade do choro, não na felicidade de tristeza, mas na felicidade de ter um coração quebrantado e contrito, confiando que esse Deus não desprezará. A terceira beatitude, ela tem a ver com o que nós experimentamos. Recentemente nós fomos questionados, pastor, a igreja está fechada, as portas estão fechadas, o que devemos fazer? Nós vamos à rua? Jesus ele nos ensinou uma preciosa lição. Nem todo instante é instante de guerra e nem toda guerra é travada com as armas comuns. Paulo mesmo diz que a nossa milícia, a nossa guerra, ela não é espiritual, mas ela não é carnal, mas ela é espiritual e as armas com as quais nós dispomos não são armas comuns. Então, esses são dias também da mansidão. E não confunda mansidão com comodismo, com quietude desenfreada. Não é parcimônia. Não, quietude, mansidão tem a ver com o que Cristo é. Ele mesmo diz que nós, a semelhança deles, aí 53, diz que é levado como ovelha ao matador. E ele diz que todos os dias nós somos entregues como ovelhas, ou pelo menos deveríamos ter essa mente da mansidão, de entender o caminho de Deus. Esses são dias que o que estamos vivendo não depende única e exclusivamente de um decreto ou de uma lei estabelecida quer do legislativo ou imposição do executivo. Não, o que estamos vivendo é algo que Deus estabeleceu para nos convidar para a verdadeira felicidade que está no seu reino. Então, perceba a utilidade da mansidão para esses dias. De repente, não estamos sendo convidados para o confronto, como muitos têm se colocado para confrontar as autoridades ou coisas do tipo. Não estou dizendo que nós não temos direito de reivindicar, mesmo porque os que colocamos lá são os nossos representantes. O que eu quero dizer é que a mansidão de Cristo, ela cai bem em todo o ambiente e a nossa força não vem de quanto dispomos da força física, ela vem da alegria do Senhor e é justamente por isso que estamos pensando nas beatitudes. A quarta beatitude tem a ver com a fome e sede de justiça. Você está contente com o que acontece na nossa nação? Particularmente não. Não vejo com muita alegria, com muito otimismo o que acontece em boa parte do executivo, do mundo afora e especialmente da nossa nação. Não vejo com bons olhos o que acontece em boa parte do legislativo, especialmente na Casa Maior. Também não vejo com bons olhos o que acontece com o judiciário da nossa nação. Em contrapartida, o que devemos fazer? Clamar
e dizer: Deus, nós temos fome e nós temos sede de justiça, porque o que vai acontecer é que a justiça de Deus, o verdadeiro juiz, aquele que é justo em todo o seu ser, por certo, ele julgará as nossas causas. É possível que muitas das pessoas que estão agindo injustamente, elas não necessariamente sejam punidas aqui, mas há uma punição com a qual ninguém consegue escapar, é a justiça de Deus. A quinta bem-atitude tem a ver com quem nós somos nesses dias, dias de sermos misericordiosos. Que Deus nos ajude a ser misericordiosos, que Deus nos ajude a ser melhor, que Deus nos ajude a pensar em justiça, mas ao mesmo tempo pensar na misericórdia dele. Então, que nós possamos olhar em volta onde nós estamos inseridos e ver que existem pessoas precisando de nós. E a mão da misericórdia é mão dupla, ela vai e volta e nós precisamos pensar nisso. Nós caminhamos agora para a bem-atitude que fala de quem nós somos, do nosso coração. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que tem um coração puro, limpo. E eu preciso lembrar para você que essas duas expressões, bem-aventurado é axerê, é feliz, é um dos termos que fala da grande alegria, e o coração é leve, levável, significa que não está falando única e exclusivamente da máquina bombadora do sangue do nosso ser, está falando da nossa mente, dos nossos pensamentos e das volições que nos conduzem a ações. Então, que esses sejam dias da pureza. Inclusive, eu aproveito aqui para convidar você para que pense na necessidade de, nesses dias, sermos puros. No mundo de impureza, Deus nos chama para a santificação, e a santificação fala de limpeza, fala de ser puro, fala de ser limpo. Por fim, nós encontramos os pacificadores. A nossa guerra não envolve a guerra do pegar em armas, ao contrário, a nossa verdadeira arma, ela está aqui, chama Palavra de Deus, palavra que não muda, que não envelhece e que em todo tempo permanece firme. Então, pacificar significa ser uma cópia de Cristo, onde nós passarmos, e como Paulo diz, que depender de vós, tenham paz com todos. Por fim, nesses dias nós entendemos que estamos sendo, sim, perseguidos. Concluo convidando você para pensar. Bancos estão funcionando, pessoas se aglomeram, supermercados estão funcionando, pessoas se aglomeram, e aí nós temos decretos que proíbem o ajuntamento de pessoas na igreja. Nós não relutamos porque entendemos e temos o entendimento de que todas essas ações elas são para benefício de vida, são para poupar pessoas, e a vida ela tem um valor incomensurável. Tudo que se faz para preservar a vida é fundamental. No entanto, perceba uma coisa, a igreja, de alguma maneira, ela sofre perseguições nesses dias. E o que devemos fazer? Ficar tristes? Não. Jesus disse que nós somos felizes. Bem-aventurado é quando nós somos, de alguma maneira, perseguidos. É possível que esses são dias de uma perseguição velada, mas em vez de nos entristecer, nós estamos na casa do Senhor, com os nossos joelhos dobrados, nos alegrando por esses dias. Desejo animar você que a bem-atitude do Salvador entre no seu lar, que você possa refletir a respeito da verdadeira pobreza, que os seus olhos ainda sejam capazes de chorar nesses dias de sequidão, que nós possamos refletir a respeito da mansidão para esses dias, possamos considerar com disposição a sede de justiça, a fome pelo que é correto, agirmos pelo que Deus estabeleceu, que é o caminho, a verdade e a vida, estabelecendo em nosso coração pureza, limpeza, também nos fazendo pessoas misericordiosas, assim como o Salvador é misericordioso, bons samaritanos, e que possamos, por fim, nos alegrar com as perseguições desse dia. Cristo disse que se nós não tomássemos a nossa cruz e não seguíssemos os seus passos, por certo, nós teríamos grandes dificuldades de serem identificados como seus discípulos. Deus abençoe você, abençoe a sua família. Um abraço fraterno.